neste canal Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal. Alô amigos, alô amigas, eu sou Arsênio Tardivo, aqui do podcast Arsênio Tardivo e você. Quero agradecer você que está na nossa sintonia, no Brasil, em qualquer país do mundo, receba o nosso abraço, nosso carinho, nossa saudação. Obrigado mesmo e não esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal, que é fundamental para que você acompanhe os nossos vídeos, o nosso podcast e tenha, assim, orientações, tire suas dúvidas e que você esteja sempre informado assistindo nossos vídeos. Agradeço a você que está na nossa sintonia. Nosso telefone de contato é 11 99465 9382. É o Arsênio Tardivo e você. Hoje eu vou abordar um tema que eu vou falar como corretor de imóveis. Você que está me assistindo no Brasil, em qualquer país do mundo, fique assim ligado, porque eu vou dar umas dicas muito importantes. Porque nós corretores de imóveis, nós trabalhamos com imóveis, né? Com imóveis das mais variadas, dos mais variados, né, de vários modelos, vários tipos de construções. Então, o que acontece? Vamos focar um pouquinho hoje em contrato de locação. É muito importante, você que vai locar um imóvel, fique sempre ligado no que pode acontecer com o seu contrato de locação. É um compromisso que você está assumindo ao fazer um contrato de locação. Você combina o valor do aluguel, você combina lá o que você vai dar de garantias, porque existem vários tipos de garantias locatícias. Por exemplo, existe aquela garantia que você dá o depósito calção em dinheiro. Então, você dá geralmente 3 meses de depósito, tem gente que aceita 2. Aí, ao final daquela locação, aquele dinheiro vai ficar para devolver para você, corrigido pelo índice da caderneta de poupança da vigência do contrato. Só que muitas vezes, o proprietário acha melhor você diluir aquilo ali em aluguéis. Então, se houver acordo, há a possibilidade, mas terá que ser devolvido, corrigido pelo índice da caderneta de poupança. Então, esse é o depósito calção que a gente chama em dinheiro, que fica em poder do locador. Agora, um outro assunto importante também, outro tipo de garantia locatícia é o seguro fiança. Você contrata um seguro fiança junto a uma boa seguradora, que vai, por exemplo, para o locador é bem seguro também, porque se o inquilino não pagar o aluguel, o seguro, ele aciona o seguro que vai cobrir aquele aluguel por um determinado período, não é para a vida inteira, mas existe o tempo de contratação. Geralmente, se for 30 meses e o inquilino não pagou nenhum aluguel, você vai acionar pelo período que ficou sem pagar. Aí o que acontece? E deverá estar em dia este pagamento daquele seguro que você contratou também, para ele que não perdeu o efeito. Então você aciona em caso de inadimplência. Você não poderá acionar por outras coisas. Ou se houver um estrago no imóvel, se houver um dano que o inquilino não possa pagar, tudo isso aí vai partir do seguro. Então é obrigatório também fazer uma vistoria no imóvel e observar o que é que você está locando, o estado do imóvel, para quando for devolver, o imóvel deverá estar nas mesmas condições que foi entregue ao inquilino. Agora, existe um outro tipo também de seguro, que é o fiador. Então, muitas pessoas preferem ter o fiador, que é solidário àquela alocação. Não é só o inquilino, só que existem duas formas aí que precisa ser analisado. Você que está alocando o imóvel, você que é proprietário, observe, porque tem um tipo de contrato em que o fiador, ele é solidário àquela locação. Então, no caso de uma ação judicial, no caso de não pagamento do aluguel, existem questões diferentes um pouco. Aquela que poderá ser acionado os dois, né, o fiador e o inquilino. Existe uma outra possibilidade em que se pode acionar somente o locatário.
depois que aciona o fiador. Existe também, então, aquela possibilidade de fazer esse tipo de seguro, mas o fiador terá que possuir um imóvel e fornecer uma matrícula deixada como garantia. Então, quando é fiador, não calciona o imóvel. Agora, o tipo de calcionamento em cartório é quando você dá o imóvel como garantia para aquela locação. Então, neste caso, o calcionante terá que ser uma outra pessoa. Então, a pessoa aloca um imóvel, mas ele dá um imóvel como garantia. Então, neste caso, se tiver um calcionante, que geralmente é o dono de uma propriedade, que vai te emprestar o imóvel para dar como garantia, então ele não poderá ser acionado o calcionante, porque ele já está dando aquele imóvel, né, registrado em cartório, ele já está calcionando na matrícula aquele imóvel como garantia. Então, é fundamental você observar essa parte, né? Então, o imóvel fica retido ali, você não poderá vender o imóvel durante o contrato. Poder pode, mas você tem que oferecer um outro no lugar. Por exemplo, você deu uma casa como garantia para alocar uma outra, ou então para alocar um galpão. O que acontece? Aquele imóvel que está calcionado em cartório, ele poderá ser trocado desde que você faça um novo contrato, ofereça um outro imóvel, aí dê baixa naquele, aí você poderá vender aquele imóvel. Aí sim, não tem problema. Agora, existe um outro tipo também, que é a apólice de seguros. Então, a pessoa contrata junto a uma seguradora tantas apólices, né? E ali a pessoa vai contratar aquelas apólices que ficarão correndo juros também por um determinado período. Todo o tempo que você estiver alocando aquele imóvel, você terá aquele dinheiro que aquelas apólices que você adquiriu, ficará rendendo juros. É importante você saber isso. Então, o que acontece? Você contrata a apólice, geralmente os proprietários pedem 6 meses de aluguéis, que vai ficar lá retido. Só que é um dinheiro que você vai pegar de volta. Pagando o aluguel certinho, você vai pegar aquele dinheiro de volta. Então, é muito importante você observar esses detalhes. Agora, o que acontece? Eu vou dar uma dica também sobre contrato de locação. Você que vai alocar um imóvel, observe todas as cláusulas, leia o contrato, porque geralmente as pessoas às vezes não olham, não interpretam certas cláusulas ou parágrafos, porque, veja bem, o imóvel ele terá que ser alugado, mas aquele que locou o imóvel, ele ficará responsável por aquele imóvel. Aquele imóvel também não poderá ser devolvido de qualquer maneira. Existe uma multa contratual para quebra de contrato. Por exemplo, se você, infringir qualquer cláusula do contrato, são 3 meses de aluguéis, né, que você acordou ali na multa contratual. Então, o que acontece? Você descumprir qualquer cláusula do contrato, geralmente vai dar aí uma multa de 3 vezes o valor do aluguel. E ela vale também para o locador. Se ele, de repente, ele quebrar qualquer regra, qualquer cláusula daquele contrato, vale para os dois. A multa é de 3 vezes o valor do aluguel. Agora, se uma das partes pretende rescindir aquele contrato, você locou um galpão por 3 anos. Daqui a um ano, você pretende não locar mais. Então, você vai chegar no proprietário e vai conversar, ver quantos meses faltam para terminar o contrato. Então, a multa por rescisão contratual, ela não é integral dos 3 aluguéis, ela é proporcional ao período que faltante, né? A gente fala assim sempre, proporcional ao período faltante para o término do contrato. Então, fique atento, porque geralmente, na quebra de um contrato, se não tiver nenhuma cláusula que diz lá que após 12 meses poderá ser rescindido sem multa contratual, muitos colocam que após 12 meses o contrato poderá ser rescindido sem multa contratual. Mas nem sempre essa cláusula existe no contrato. De repente não houve nenhum acordo para existir essa cláusula. Então, se o proprietário chegar no inquilino e falar, eu preciso do imóvel de volta, aí então, o que vai acontecer? Você vai devolver o imóvel,
mas você vai receber a multa referente ao período faltante para o término do contrato. Mesma coisa é se o inquilino quiser devolver aquele imóvel antes do término do contrato. Ele também pagará esta multa. Agora, o imóvel terá que ser devolvido nas mesmas condições que foi entregue. Porque às vezes a pessoa pega um imóvel, o proprietário pinta o imóvel, deixa tudo bonitinho. Na devolução, terá que ser igual. Não poderá, de maneira nenhuma, o imóvel ser devolvido diferente da forma que ele recebeu. Por isso é que existe a garantia locatícia. Então, fique ligado, você que está locando, você que está oferecendo o seu imóvel para locação, é importante que o corretor explique esses detalhes, né? Esses detalhes são fundamentais na hora de uma locação. Agora, observe muito bem na locação também, um fato importante, curioso, é que você observar o início e o término, né? Existe lá no contrato início e término. Por exemplo, o contrato terá lá, por exemplo, de casas residenciais, imóveis residenciais, geralmente as pessoas fazem para 30 meses, né? Então, o que acontece? Dentro desse período, você tem que observar se aquele imóvel está adequado para a sua família e se aquele que está locando também precisa verificar se for um imóvel comercial, se for um imóvel tipo industrial, logístico, observar o que é que aquele inquilino irá colocar ali dentro daquele galpão, daquele imóvel. Porque se você vê que de repente colocam lá máquinas que vão deteriorar o imóvel, você vê que vai ter, por exemplo, equipamentos poluentes que vai te prejudicar o imóvel. Então, analise tudo isso direitinho antes, observe direitinho o que é que o inquilino vai fazer no imóvel, e o inquilino também precisa muito observar no imóvel que ele está locando, se atende às necessidades dele. Porque às vezes a pessoa loca um imóvel e não observa o zoneamento daquele imóvel, se pode certas atividades ou se não pode. Então é importante, é fundamental observar todos estes detalhes. Por quê? Muita gente loca um galpão, assina o contrato, dá garantia, depois que vai puxar um documento muito importante que eu vou te falar agora. É a viabilidade. Isso chama-se viabilidade. Cada município tem a sua área onde pode determinadas coisas. Por exemplo, em Guarulhos tem áreas que podem montar equipamentos poluentes, produtos químicos, outros não. Então é muito importante, antes de locar um imóvel, se for comercial, residencial, primeiro de tudo, verifique a viabilidade. E lá no seu município tem essa lei municipal. Então você observa se aquele imóvel está adequado para a sua atividade. Então nunca alugue para depois verificar essa parte. Nós, corretores, sempre já fornecemos o IPTU. Então é por intermédio do IPTU que você fica sabendo se ali está adequado. E quem vai locar o imóvel, então tem que ficar atento a tudo. Observar, ler as cláusulas atentamente, a multa contratual e ver direitinho a garantia que você está dando como para garantir aquela locação. E quem está locando também deverá observar todos esses fatores. Leia o contrato, não deixe só por conta do corretor, leia atentamente, tire suas dúvidas, nunca tenham pressa. Na hora de fechar uma locação, fique atento. Assine bonitinho, rubrique todas as páginas, mas fique atento às regras do que é que está escrito ali. Todas as cláusulas, porque depois das cláusulas vem os parágrafos. Então ali você observa, porque uma cláusula ela pode tratar de um assunto, mas no parágrafo ela pode às vezes inverter algumas coisas. Então às vezes a pessoa confunde ali.
Então é importante, peça para um advogado ler o contrato, se você não está por dentro de todas as cláusulas, peça para um advogado especializado em direitos imobiliários, ler aquele contrato, observar, peça para o seu contador, uma pessoa experiente, e tire todas as suas dúvidas. Então, nós também estamos à disposição, se você quiser entrar em contato conosco, é 11 99465 9382. 11 99465 9382. E se você quiser consultar aí pelo Google, Arsênio Tardivo Corretor. Então, se você entra no Google, você vai achar ali o nosso site. E também o nosso telefone de contato está aqui, Arsênio Tardivo e você, é o nome do nosso podcast. E Arsênio Tardivo Corretor é a minha profissão. E você me encontra também no Google. Eu tenho mais um telefone de contato, se você quiser gravar aí, não está aqui na telinha, mas pode gravar, é 11 97244 8681. 11 97244 8681. Eu estou aqui na cidade de Guarulhos, mas eu trabalho aqui todas as regiões de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá. Então, nestas regiões, nós atendemos das mais variadas funções, dos mais variados tipos de imóveis. Você que pretende montar uma indústria, uma transportadora aqui nesta região de Guarulhos, Itaquá, Arujá, muito importante, nos procure. Estamos aqui à disposição, Arsênio Tardivo Corretor. Entre no Google aí e no Instagram e no Facebook, Arsênio Tardivo e você. E aqui você entra no Google, Arsênio Tardivo Corretor, você vai encontrar o nosso site, que é www.imovesemexposicão.com.br/Arsênio. Muito fácil. www.imovesemexposicão.com.br/Arsênio. E eu vou ficando por aqui, deixando meu abraço, mandar um abraço também para o pessoal. Alô, Priscila, lá em Londrina, um abraço a todos lá, né, na cidade de Londrina, no norte do Paraná. E mandar um abraço também para o pessoal da comunidade católica Shalom, que estarão realizando uma grande festa junina na Praça das Pedras, agora no mês de junho, nos dias 14 e 15, se não me falha a memória, isso mesmo, 14 e 15 de junho, aqui na Praça da Pedra, em Guarulhos. Participe aí, mandar um abraço para toda a comunidade católica Shalom. E mandar um abraço também para todos que estão na nossa sintonia, no município de Itaquaquecetuba. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Wellington, corretor, também um abraço a todos. Obrigado, Abner, e até uma próxima oportunidade. Fique com Deus, que Deus ilumine a todos. Obrigado mesmo, Arsênio Tardivo e você. No ar, neste canal, Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal.